E aí, beleza? Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar das lojas Renner, uma empresa do setor de varejo. Você vai sair daqui sabendo tudo do relatório do segundo trimestre de 2021, alguns indicadores fundamentalistas para ver se ela está eficiente, está rentável e no final análise gráfica para saber se ela está no bom ponto de entrada. Então, aqui hoje você fica sabendo se vale a pena investir nas lojas Renner. Então, bora lá! Então vamos lá, o preço atual da ação está em R$ 37,05. A sua valorização, na verdade, foi uma desvalorização nos últimos 12 meses de 19,09% e no mês atual teve uma desvalorização de 1,2%. Ela não é boa pagadora de dividendos, porque o seu dividend yield dos últimos 12 meses foi de 1% apenas. Ela tem 99% de free float, ou seja, 99% das ações estão aí no mercado para serem negociadas, para vocês trocarem figurinhas aí entre os investidores. Mas cuidado, ficar trocando figurinha toda hora, seguindo recomendação de casas de análise, isso faz você perder dinheiro no longo prazo por causa de taxas de corretagem, por causa de impostos que você paga em cima do lucro que você recebe, beleza? Então compra a ação e fica com ela por longo prazo. Dividend yield histórico dela atual é de 1% e a média histórica dela é de 2,44%. Então olha só, não tem bons pagamentos de dividendos no longo prazo. O PL atual é de 106, um PL bem alto e a média histórica é de 32,2%. Então sempre teve uma média de PL alto e atualmente o PL está bem elevado aqui. Preço sobre valor patrimonial 3,56 e a média histórica 5,84. Então o mercado está bem disposto a pagar mais do que essa empresa tem de valor patrimonial. E aqui embaixo a gente vê que ela tem 9,3 bilhões de patrimônio líquido, enquanto de valor de mercado ela tem 33,3 bilhões. Trazendo a parte agora dos resultados do segundo trimestre de 2021 das lojas Renner. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal e estiver gostando desse formato de vídeo aqui de apresentação, se inscreva aí e ative esse sino de notificações, porque aqui você vai tirar todas as suas dúvidas em relação às empresas que você tem vontade de investir e você vai conseguir montar uma boa carteira de investimentos, beleza? Então esse canal vai te ajudar nisso. E bora lá então! Receita operacional líquida da empresa teve uma variação aqui, um aumento de 207% em relação ao segundo tri de 2020. Os seus custos também aumentaram 234% em relação ao mesmo período do ano passado. As suas despesas operacionais aumentaram muito. Nem tenho os dados aqui de porcentagem, porque olha a diferença do aumento aqui das despesas operacionais em relação ao mesmo período do ano passado. Foi de 83 milhões e depois foi de 1,2 bilhões de despesas operacionais. E o lucro líquido nesse período diminuiu 76% em relação ao segundo tri de 2020. Então a empresa aumentou muito as suas despesas e seus custos e diminuiu bastante os seus lucros. Isso é um sinal negativo, não é muito bom isso aqui, beleza? Então bora lá, vamos ver mais para frente. Aqui do lado a gente vê a média de lojas abertas e média de carga horária ativa na empresa. Então hoje temos já aí 95% das lojas já abertas, então já está retomando essa parte aí da pandemia. E aqui a receita líquida dela comparado em 2017, 2018, 2019 e 2020. Então o crescimento de receita está acontecendo, só que teve muitas despesas, muitos custos nesse segundo tri agora que afetou muito forte os seus lucros. Então aqui a receita é uma receita maior do que períodos anteriores, mas o lucro foi muito afetado por conta das despesas. Margem bruta da empresa seria um indicador de eficiência, atualmente está em 56,35% e a sua média histórica é de 57,78%. Então ela consegue manter essa margem bruta no longo prazo na casa dos seus 50%. Isso é muito bom. E a margem bruta ela é calculada utilizando o lucro bruto dividido pela receita líquida. Quando a gente já passa aqui para o lado que a margem líquida, que também é um indicador de eficiência, atualmente ela está com a margem líquida de 3,51%, uma margem líquida baixa, e a média histórica de 9,66%. E aí esse valor baixo foi por conta de quê? Porque aqui se divide o lucro líquido pela receita líquida. Então aqui o lucro líquido já retirou todas aquelas despesas e custos operacionais lá que foram bem altos e aí isso afetou o lucro e consequentemente afeta a sua margem líquida que depende desse lucro líquido. Então é um caso mais pontual. No longo prazo ela consegue manter uma margem
líquida aqui na casa dos 9%, o ideal seria acima dos 10%, beleza? E aqui embaixo o ROI, que seria um indicador de rentabilidade, eu coloquei até essa caixinha vermelha aqui que a gente vai entender por que agora. O ROI atual é de 3,35%, a rentabilidade baixa e a média histórica é de 23,42%. Então, o que acontece? Atualmente sua rentabilidade está muito baixa, mas na média histórica é uma rentabilidade boa, de 23% é muito bom, acima de 10% já é considerado bom. Só que ela vem perdendo rentabilidade desde 2010. Se você for observar aqui, ó, vem descendo e hoje está nesse 3,35. Tudo bem que esse aqui é um caso pontual também, igual aqui na margem líquida. Então, se a gente desconsiderar esse caso aqui, ela tem um ROI interessante, mas está perdendo rentabilidade no longo prazo. Isso aqui é um caso para você ficar de olho, beleza? E observar se ela vai retomar esses indicadores aqui e voltar a ter mais eficiência e rentabilidade nos próximos trimestres. Receita líquida dela é uma receita crescente e constante, isso aqui é interessante a gente olhar. Teve esse impacto aqui por conta da pandemia agora, mas tudo bem. Lucro líquido também é crescente e constante. Teve alguns momentos aqui em 2017 que sofreu algum impacto e perdeu o lucro líquido aqui agora por conta da pandemia também, e esse lucro aqui bem baixo aqui agora no segundo tri de 2021. Patrimônio líquido crescente, constante, muito interessante. Quando você olha essa barra aqui de patrimônio, você assusta, mas vamos entender por que aconteceu isso aqui. Mas até o atual momento, essa parte aqui agora está interessante. Receita crescente, lucro crescente, patrimônio crescente, positivo para ela. Em 30 de junho de 2021, a companhia apresentou caixa líquido de 2,2 bilhões em razão da emissão de 102 milhões de novas ações, no valor de cerca de 4 bilhões. Então, por isso que o patrimônio líquido lá dela aumentou muito, deu aquela barra diferenciada ali, porque acrescentou 4 bilhões de patrimônio para a empresa por conta dessa nova emissão de ações no mercado. Então, o seu caixa e o endividamento dela, olha como é que era. O endividamento aqui em junho de 2020 era 0,61 vezes e agora passou, na verdade, para menos 2,76 vezes aqui, ó. Então tinha que ter um tracinho de negativo aqui, porque agora ela não tem dívida. Nós vamos ver isso aqui na frente agora, entendeu? Então por isso que esse patrimônio dela cresceu tanto. Dívida líquida dela, veio uma dívida líquida até controlável no longo prazo, isso é legal, e agora tem a dívida líquida negativa, que por conta dessa nova emissão das ações ela quitou sua dívida e hoje a dívida é negativa, beleza. Capex, despesas com investimentos, ela está sempre investindo, o investimento crescente, as despesas são crescentes, mas a taxa de depreciação também é altíssima nesse setor, tá bom? EBITDA, capacidade de geração de caixa, é crescente e constante e sofreu aqui na pandemia por conta do fechamento das lojas e está começando a se recuperar aos poucos aqui agora. Então, bora para frente. Agora entrando na parte da análise gráfica da empresa, mas antes disso, se você estiver gostando do vídeo, já dê uma curtida aí pra gente e já comenta aqui embaixo. Você é acionista da Lojas Renner ou de outra empresa aí desse setor de varejo, de roupas? E aí, é ou não é acionista? Você gosta desse setor? Você acha que vale a pena comprar ações desse setor que é meio cíclico ali, tem vendas mais fortes no fim do ano, depois ao longo dos anos tem poucas vendas? O que você acha? Eu não tenho ela em carteira e não gosto muito desse setor que é meio cíclico, sabe? Mas enfim, comenta aqui embaixo se você tem ela, beleza? Então olha só que interessante, a Lojas Renner desde 2006 que ela começou a ser negociada no mercado até o atual momento, ela perde em valorização por Ibovespa, mas eu achei interessante o que? Tem essas duas barrinhas aqui que provavelmente, não sei lá naquela época que aconteceu, no IPO dela ela já saiu aqui mais alta e teve essa queda muito alta e depois recuperou. Se você desconsiderar esses dois pontos aqui, esses 2 meses e pegar mais para frente um pouquinho, a valorização dela foi um pouquinho melhor do que o Ibovespa. Mas enfim, pegando desde o início, ela perde para o Ibovespa e o crescimento dela, mas no fim das contas é um crescimento interessante, ó. E vamos olhar mais para frente agora como que ela está. E olha que interessante, ela está dentro de uma consolidação aqui no gráfico semanal, um gráfico mais de médio prazo. Pegamos aqui da queda de março de 2020, da pandemia para frente. Então ela está numa consolidação, ela sobe, desce, sempre respeitando esse suporte e respeitando essa resistência aqui.
Então não tem muita coisa de interessante nessa parte da análise gráfica. O que a gente pode olhar? O que? Ela está no fundo desse canal de consolidação. Então se você gosta da empresa e é acionista da empresa, talvez é um ponto bom para você comprar ela bem mais em conta do que comprar ela no topo aqui do canal da consolidação, não? Então talvez seja um momento bom para fazer aportes, beleza? Mas isso não é recomendação nem de compra nem de venda, toma cuidado, tá bom? E aqui embaixo o indicador MACD dela, o que está mostrando? Está azul para baixo da laranja, mostrando tendência de baixa, convergência das médias móveis e apontando para baixo. Então continua ainda na tendência de baixa, então toma cuidado. E aqui também índice de força relativa, força vendedora está mais forte do que força compradora e continua apontando para baixo. Gráfico semanal, tendência ainda é de baixa, mas está segurando aqui nesse suporte do canal de consolidação. Talvez é um bom ponto para fazer novos aportes. Gráfico diário dela, um gráfico mais de curto prazo, trazendo um sorrisinho aqui agora para mostrar como que ela está se comportando. Topo menor que topo anterior, fundo menor que fundo anterior, mas essa descida aqui foi tão forte assim que não dá nem para traçar um outro topo, um outro fundo aqui. Então o que a gente enxerga é isso aqui, tendência de baixa no curto prazo, fazendo topos descendentes e fundos descendentes. Então isso aqui é um padrão clássico de tendência de baixa, média móvel 17 períodos para baixo da de 72 períodos, continua tendência de baixa, apontando as duas para baixo. MACD lá embaixo nos extremos, azul para baixo da laranja também, sinalizando tendência de baixa e continua descendo e parece que está perdendo força um pouco ali, parece que ela vai respirar e voltar a dar essa alta aqui dentro do canal de consolidação. E o índice de força relativa também a mesma coisa, força vendedora lá embaixo, lá nos extremos, ganhando da força compradora. Então são pontos que eu gosto quando eu vou fazer os meus aportes nas minhas empresas. Eu sempre dou uma olhada no gráfico antes para ver se elas estão passando por esses momentos de correções, para eu pegar lá no finalzinho da correção, na reversão dessa correção, e aí é claro que se a gente fica mais feliz um pouquinho, porque logo em seguida começa a valorizar, a gente dá aquele sorrisão, não é verdade? Então eu gosto de comprar normalmente em pontos assim, que estão perto do seu suporte, beleza? Fazendo um resumão agora da empresa, análise fundamentalista dela, tem minha colinha aqui. Na parte de preço ali que você está pagando, PL, preço sobre valor patrimonial, o que eu acho? O PL dela está salgado, um pouco salgado. O preço sobre valor patrimonial também está acima, você está pagando mais do que ela tem de valor patrimonial. Já na parte de indicadores de eficiência e rentabilidade, a eficiência dela na margem bruta está boa, mas na margem líquida, quando faz o desconto das despesas que foram bem altas e dos custos operacionais, ela perde eficiência ali na margem líquida, que está bem baixa. Indicador de rentabilidade também, o ROI, pontualmente falando, nesse trimestre está baixo também, tanto quanto a margem líquida. Então é um ponto para observar, mas não para abandonar a empresa, porque a gente vê que no histórico do longo prazo ela entrega retorno para os seus acionistas, mas aquilo que eu disse, o ROI está perdendo rentabilidade no longo prazo. Esse é um ponto para se observar, ok? Já falando de receita, patrimônio e lucro, tem todos os três crescentes. Isso aí é ponto positivo para a empresa e isso é o importante de a gente observar. Ela está entregando lucro acima de lucro cada dia que passa, maravilha, a receita crescendo e o patrimônio, que é importante também para nós acionistas, nosso patrimônio crescendo, maravilha. Então é uma empresa assim que vale a pena investir nela, vale a pena agora tomar cuidado só naquela parte da rentabilidade delas e se você está disposto a pagar um valor a mais do que ela tem de valor patrimonial, ok? Então compara ela dentro do setor com as outras empresas dentro do ramo dela e vê se o PL dela está de acordo ali junto com as outras, e aí sim fica mais fácil você investir e diminuir o seu risco. E a parte da análise gráfica, para mim, são pontos que eu gosto de comprar, ok? Então é isso, gostou do vídeo? Curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e eu já te deixo um grande abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!